Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia, que é o pastor Júlio Rocha. Muito prazer. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você desejar inscrever em nosso canal, o botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever está à sua disposição. Deixa Deus te usar, meu irmão e minha irmã. Nos ajude a fortalecer esse canal, amém? Nós estamos aqui em busca de aprender a palavra do Senhor e repassar aos irmãos. Meus irmãos, parece que as polêmicas não me deixam, ou eu não deixo elas, não sei. Meu corpo, minhas regras, é mito ou é verdade? Meu Deus do céu, o que está acontecendo neste mundo? Dá juízo para este povo, meu Senhor Jesus. Vamos para a vinheta? O assunto é muito polêmico, vamos chamar a vinheta, são 10 segundinhos, rapidinho, rapidinho. Mas dá tempo ainda, se você não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa o seu like, nós voltamos já. Meus irmãos, e não é que tem crente aderindo ao tal do meu corpo, minhas regras? Ai, meu Deus do céu, que Bíblia que esse povo anda lendo? Ô Jesus amado, tem misericórdia. Irmãos, ideologia pura, isso é liberalismo, irmãos. Sai dessa. Só pode ser brincadeira um crente achar, pensar, agir com base nesse mito. Irmãos, eu vou inovar no quadro é mito. O carimbo já vai logo cedo. Bate o carimbão aí. Bate com graça. Isso. Deixa o carimbo comer solto hoje. Ele vai voltar. Ele vai voltar sim. Irmãos, não é possível uma coisa dessa, meu Senhor Jesus. Isso é claramente um banner. Isso é claramente uma flag. Isso é claramente uma epígrafe do quinto dos infernos, irmão. Para aterrorizar a mente dos crentes, para tirar todo o temor de Deus da sua vida. Se você acha que é isso, irmãos, saia desse caminho, sinceramente. Agora falando sério. Irmãos, sai desse caminho, sério mesmo. Isso, irmãos, é o início de uma apostasia. Eu estou falando muito sério com os irmãos aqui, tá? É fato que Deus nos deu um corpo, nos deu uma mente, nos deu inteligência e nos deu até ordenança, mordomia, né? Nos deu a economia, né, da mordomia para que nós possamos cuidar do nosso corpo da melhor forma possível, desde que agrade a Deus. Logicamente, eu vou frisar isso sempre. Eu não estou falando aqui para ateu, não estou falando aqui para baixo espiritista, eu não estou falando aqui para cético, não estou falando aqui para, enfim, irmãos, para budista, estou falando para crente. Eu estou falando para quem crê, vive e professa esse livro sagrado. Amém? Esse é com vocês a minha conversa. Se você tem aí a sua religião, tem o seu modo de crer, sinta-se, vamos dizer, entre aspas, respeitado na sua religião, até porque o que eu respeito é isso aqui, sem desrespeitar ninguém, porque eu estou falando para um público seleto aqui, mas também se você me der um pouquinho da sua graça e me ouvir em alguns minutos aqui, você vai ver que o que eu estou falando tem coerência direta com esse livro que reflete a vontade do Deus Todo-Poderoso e Único. Amém? Pois muito bem, voltemos aos nossos irmãos aqui. Irmãos, apostasia, não tem conversa. Não tem conversa, irmãos. Se você acha que o seu corpo é sua regra, e você acha que você pode fazer tudo, e que qualquer coisa que você faça vai glorificar a Deus, não é assim que a palavra nos ensina. Essa ideologia nasceu no coração de Satanás, e tem aflorado, sobretudo, depois da revolução da década de 50, dos hippies, aquele negócio todo que entrou, né? Também aí um liberalismo mais jovial, um negócio mais solto mesmo, e a ideologia gramscista, e esse negócio todo começou a pegar fogo, e dar mais liberdade de pensamento e ousadia sob a forma ou o pretexto da personalidade, né? Uma pessoa arranca metade da testa e fala isso é personalidade, eu não entendo muito essas coisas, mas essa filosofia, ela vem de encontro com uma necessidade que a natureza humana tem de se afastar cada vez mais de Deus, como quem tendo domínio sobre todas as coisas a partir da expressão com que trabalha o seu próprio corpo, ou da forma como se expressa com o seu próprio corpo. Quem pensa meu corpo, minhas regras, meus irmãos, ele entrega o seu corpo à imoralidade, e não tem como ser diferente.
Ele entrega o seu corpo às tendências modais secularistas e também não tem como ser diferente. Ah, pastor, meu corpo, minhas regras, mas eu não faço isso. Irmão, então você está sendo incoerente. Amém? No mínimo, incoerente. Ou você não é, ou você está sendo incoerentemente. Aí entra as tendências, por exemplo, de tatuagem. Ah, pastor, tatuagem é pecado? É pecado porque é reflexo do meu corpo, minhas regras. Tatuagem, um desenho em si, ele não tem vida, não comunica nada, se você não disser para ele comunicar. Deus te fez com tatuagem, meu querido. Deus te fez com tatuagem, minha querida. Ah, pastor, eu me converti, tenho tatuagem, tem que raspar com a faca? Não seja extremista, não sejamos, né, apologistas do apedeuta, amém? Jesus te encontrou assim e que o seu corpo esteja de uma forma para te lembrar de onde você veio, para onde você está indo, e use isso também para glorificar a Deus e chamar outras pessoas. Mas você que foi chamado pela graça, não faça isso. Não faça isso. Não é o desenho que condena, é a disposição do coração, do interior que condena. O pecado não é basicamente prático, irmãos. A prática só exterioriza, só mostra aquilo que nasceu dentro do coração. O pecado é conceitual, irmãos. Cirurgias para esterilidade. Esses dias eu ouvi uma chamada evangélica nas redes sociais. Fez cirurgia, arrancou, limpou por dentro, dizendo, eu não vou ter que aturar bebê nunca na minha vida. Irmãos, uma das maiores bênçãos que Deus deu para as mulheres foi a possibilidade de ser mãe. Essa pessoa que se diz evangélica usa o seu corpo para dizer, meu corpo, minhas regras, eu não quero ter filhos, eu não quero ser abençoada. Imagina como isso deve soar, irmãos, diante de Deus. Amém? Não quero aqui condenar atos de ninguém, eu quero tão somente chamar a sua reflexão para o que prega e o que faz as pessoas fazerem a ideologia, a fraseologia, meu corpo, minhas regras. Amém? Não tenho nada com prática de ninguém, não tenho nada com decisão de ninguém. Eu tenho com conceitos, se são bíblicos ou não são bíblicos. O meu dever aqui é zelar pela sua alma, é zelar pelo seu conhecimento bíblico. É para isso que Deus me chamou. Você concorda com o aborto? Mas se de repente você concorda com o meu corpo, minhas regras, e não concorda com o aborto, então alguma coisa não está certa na sua convicção. Porque eles pregam isso. Meu corpo, minhas regras, prega a bulimia. A necessidade de estar sempre a contento do mercado, sempre a contento da moda, sempre a contento da visão, sempre a contento do conceito das pessoas. E a pessoa vai se afundando na depressão, se afundando na ansiedade, se afundando nas doenças, por causa de um mau conceito. Em nome do meu corpo, minhas regras, muitos crentes estão recorrendo aos esteroides, cheio de crentão bombadinho, né? Crentona bombadinha. Culto ao corpo, irmãos. Coisas que não edificam. É pecado diretamente? Pode até não ser, mas o culto que nós rendemos é a Deus, não é ao corpo. Amém? Isso tudo alimenta o egocentrismo, alimenta o eu antes de Deus. Por fim, o tema mais polêmico de todos. Meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que quiser, eu posso até me matar. O suicídio também faz parte dessa ideologia. Amém, irmãos? Eu quero gravar um vídeo só sobre suicídio. Mas uma coisa que choca as pessoas e faz a família sofrer não pode ser coisa boa. Amém, meus irmãos? Meu corpo, minhas regras, vírgula, não. A Bíblia não diz isso. E só para você não esquecer, mais uma carimbada na tela, em nome de Jesus. Isso, larga isso aí, irmãos. Larga esse negócio de meu corpo, minhas regras. Em primeiro lugar, Jesus salvou você, salvou o corpo inteiro. A nossa vida nesta terra reflete a vida do nosso Senhor Jesus. Ele veio, encarnou, assumiu um corpo inteiro, morreu, ressuscitou, foi para o céu, levou o corpo junto. Ficou só o lenço dobrado, segundo Lucas fala, na tábua fria onde Jesus estava no sepulcro. E ele prometeu, eu venho buscar vocês, venho buscar de corpo inteiro. Nós esperamos a incorruptibilidade. Amém, meus irmãos? Jesus quer encontrar o seu corpo do jeito que ele salvou. Amém? Só aperfeiçoado na santificação. Santificação, irmãos. Se eu estou falando aqui que meu corpo, minhas regras é apostasia, o caminho contrário é santificação, não tem outro caminho. Seja o vosso espírito, alma e corpo conservados, irrepreensíveis. Sabe o que quer dizer esse termo, irmãos?
Não pode ninguém falar nada dele. Né? É íntegro, reto, amém? É perfeito. Jesus diz, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a incorruptibilidade da quarta fase da nossa salvação vai contemplar diretamente o nosso corpo. Amém? Para ser conforme o corpo de Cristo. Segundo lugar, voltando aqui à santificação, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo, para falar da importância da santificação do corpo, que não está mais sujeito ao pecado, mas agora mortificado para o pecado, serve à justiça, e essa justiça aqui é a justiça da salvação, um termo jurídico que nos declarou de culpados para inocentes assim, irmãos, sem nós entendermos nada, oh, glória a Deus, né? Essa santificação, ela reflete exatamente o que um templo deve refletir, né? Seja você budista, seja você católico, seja você cético, seja você, acredite você em qualquer tipo de divindade, vamos dizer assim. Quando você tem um templo, você tem ali santos. O templo remete à ideia de santidade. Paulo usou aos coríntios uma figura do templo da deusa Diana para que eles lembrassem da vida que tinha, mas aplicou agora a Cristo dizendo, vocês são templo do Espírito Santo de Deus e ele habita dentro de você. Amém? A nossa carne aqui, irmãos, não custa nada ter uma tatuagem na testa, não custa nada ter aqui rasgado, ter uma argola no nariz parecendo um boi zebu, né? Não implicaria, irmão, se não tivesse aqui dentro. O problema é que aqui dentro, irmãos, aqui dentro reflete o que você quer ser e mostra para o mundo aquilo que você é. Amém? E se você anda conforme o mundo, você não anda conforme Cristo. Porque João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você só faz aquilo que você gosta. O gostar é a prática daquilo que se ama. Amém, irmãos? E não vem com conversa aqui dizendo que faz porque tem que fazer, que isso não afeta o coração. Que isso não afeta o seu espírito. E isso é nicolaísmo. E a Bíblia, e Jesus disse a uma das igrejas que aos nicolaítas ele abomina. Portanto, o seu corpo reflete aquilo que você é. E o que você é reflete aquilo que o corpo de Cristo é. Logo, o corpo de Cristo não pode ter um membro diferente daquilo que Jesus quer que ele seja. Amém, meus irmãos? E eu estou falando aqui de tudo que eu já citei aqui, de modismo, de tudo que eu já citei aqui, de ideologia, e mais uma meia dúzia que eu ainda não citei, que você sabe que é, que desagrada a Deus e que leva a termo essa fraseologia, meu corpo, minhas regras. Mais uma vez, eu sei que Deus está me usando aqui para falar com você, coisa que você está teimando e relutando em aceitar. Mas creia, segundo a palavra do Senhor, meu corpo, minhas regras não funcionam para crente, porque o crente era escravo no mundo, agora foi liberto por Cristo, mas também é servo de um Senhor. Amém? Nós não temos domínio sobre o nosso corpo. Nosso corpo é de Cristo, nossa mente é de Cristo, nossa alma é de Cristo, nossos atos são de Cristo, nossa palavra tem que ser de Cristo, nossos sentidos têm que ser de Cristo e tudo em nós tem que refletir Cristo. Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A minha carne, o meu corpo foi crucificado com Cristo para que a vida de Cristo se manifeste no meu corpo mortal. Amém, meus irmãos? Portanto, mais uma vez, meu corpo, minhas regras é mito. A Bíblia diz contrariamente diferente, sumariamente diferente. E só para você não esquecer disso, mais um carimbão aí, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu oro a Ti agora em nome de Jesus pedindo libertação para as pessoas, não que só fazem, mas que pensam, que têm essa ideia de que o corpo é seu e que ele e ela inventam a regra. Pai querido e santo, ilumina-os através da sua palavra e convence através do teu Espírito Santo para livrá-los da morte e do fogo eterno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe a sua inscrição aqui embaixo, comente, deixe a sua impressão aqui nos comentários para eu saber o que você pensa acerca desse assunto. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus irmãos, nos grupos da sua igreja. Nos ajude a fortalecer esse canal. Nós nos vemos num próximo vídeo, num próximo É Mito. Até lá, se Deus quiser. Amém.